Senhor presidente e senhores deputados, eu quero, na tarde de hoje, senhor presidente, fazer um comunicado e também, na sequência, dar conta de uma reunião que nós tivemos hoje de manhã, eu e o deputado Rasca, no Colégio Estadual do Paraná. O comunicado é, ao mesmo tempo, um comunicado e um convite. Amanhã, nós estaremos realizando, a partir das 10 horas da manhã, já confirmadas as presenças do Ministério Público, da Defensoria Pública, do INCRA, da Secretaria do MST e também da Secretaria do Grupo de Direitos Humanos Terra de Direitos, para que nós façamos aqui um debate a respeito da situação ocorrida na última sexta-feira em Cascavel. Aliás, não só Cascavel, deputado Hélio, Vossa Excelência, que é daquela região, mas também Cascavel, São Paulo e Mato Grosso do Sul. E ali ao lado de Cascavel, Francisco Beltrão. Uma situação que ainda é bastante, diria, bastante difícil de ser identificada, porque nós fomos convidados pela Comissão de Direitos Humanos para estarmos em Cascavel e Corbélia no último sábado. Estive em Cascavel, estive em Corbélia, visitamos algumas das pessoas que estão detidas. E o que me chamou a atenção, primeiro foi a ação da polícia, não aqui no Paraná, mas em São Paulo, onde a polícia militar entrou sem mandato, pelo menos essa informação que nós temos, daí a necessidade de fazermos esse debate amanhã. Entrou sem mandato, fez disparos de arma de fogo letal contra as pessoas que estavam no local, seja para intimidá-las ou não, mas fez os disparos. Isso está comprovado, inclusive, porque foram juntados os projéteis que estavam lá. Buscava, segundo a Polícia Militar, um integrante do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é ou está na região de Quedas do Iguaçu. Não o encontrando, foram embora sem que nós tivéssemos conhecimento de qual a razão para estarem lá. No Mato Grosso, deputado Plauto, Vossa Excelência também é uma pessoa que sempre debate esse assunto e tem conhecimento dele, embora estejamos sempre em posições contrárias, mas com o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, sei que Vossa Excelência acompanha também esse assunto. No Mato Grosso, a informação que nós temos é que viaturas do Paraná estiveram no Mato Grosso para fazer a detenção de 2 pessoas, não os encontrando, vieram embora. Nós não sabemos exatamente como que isso aconteceu, porque falei com o ouvidor agrário, que estará conosco amanhã também aqui, o senhor Hamilton Serigueri, e segundo ele, o próprio governador foi tomado de surpresa com a ação ocorrida na sexta-feira. Nós temos uma série de pessoas acusadas de situações diferentes e que, no total, a polícia fez um depoimento dizendo que tratava-se de uma organização criminosa. Primeiro que o MST não é reconhecido como uma organização criminosa. Segundo, que me chamou a atenção, e volto a dizer, nós fazemos um convite a todos os deputados, até porque a Comissão de Direitos Humanos tem uma reunião hoje, no final da tarde, para também encaminhar esse assunto. Mas chama a atenção porque, segundo os integrantes do MST, a pessoa de Francisco Beltrão, que foi detida, eu não tenho os nomes, mas que foi detida e trazida para Cascavel, com as armas que foram apresentadas, não estava sequer no MST. E mesmo assim foi trazido como um integrante do MST. É preciso que se confirme isso. Hoje me falaram que a imprensa divulgou que havia 40 pessoas presas. Eu acho que isso é uma grande bobagem ou um equívoco que foi feito. Na verdade, havia 14 mandatos. 8 deles foram cumpridos, sendo que uma pessoa é Fabiane, se não estiver enganado, uma mulher de 21 anos, que está detida na cadeia de Corbélia. Outros 6 estão na PEC, na Penitenciária Estadual de Cascavel. Uma pessoa está na cadeia de Cascavel. O que nos preocupa, senhor presidente e senhores deputados, é que nós não estejamos diante de um caso que, mais uma vez, tenha por objetivo aumentar a tensão em uma área que já é tensa por si só.
Não vou entrar aqui no mérito, porque acho que não é o caso, isso nós faremos amanhã, que me pediram, inclusive, para fazer, sobre as gravações feitas entre a delegada, que é responsável pelo caso, e pessoas da Arauspel. Não há nada que impeça a delegada e pessoas da Arauspel de conversarem. Se há gravações dela ou não, eu acho que isso amanhã nós saberemos do senhor Hamilton Sirigueli, do Ministério Público, da Defensoria Pública e do próprio INCRA. Mas eu volto a dizer, o que me preocupa é que não se crie uma pirotecnia em cima de uma ação que tem por objetivo, sim, fazer uma desconstrução de um movimento que tem feito a luta pela reforma agrária, que tem criado divergências e que, independente disso, nós sabemos que tem tido um papel de fazer esse debate no nosso Estado, no nosso país. Por isso, senhor presidente e senhores deputados, nós estamos fazendo mais uma vez o convite para aqueles que queiram amanhã na sala da CCJ, a partir das 10 horas da manhã, que estejam, dentro da medida do possível, presentes para que nós possamos fazer esse debate. Sem esse debate, nós vamos ficar com versões diferenciadas e versões que muitas vezes não são sequer factíveis, como é a declaração da Polícia Militar do Paraná, Secretaria de Segurança Pública, que ela identificou uma condição específica de uma organização criminosa. Ora, com crimes totalmente diferentes, segundo a própria Polícia Militar, sem conexão entre si. Mas eu acho que esse é um debate que nós temos que fazer com mais serenidade, com mais tranquilidade, porque se nós não fizermos isso, nós vamos apenas servir para fazer o papel daqueles que querem colocar tensão numa região e numa relação que já é por si só tensionada, como já falei aqui. E outro assunto, senhor presidente, que me traz aqui é, mais uma vez, o histórico dos últimos dias, das últimas semanas, de ocupação das escolas no Estado do Paraná, no Brasil, e, obviamente, escolas estaduais, os IFETs e agora as universidades também. Hoje estivemos, eu e o deputado Rasca, no Colégio Estadual do Paraná. Havia sido feita uma solicitação pelo líder do governo que tivéssemos uma audiência pública aqui na Assembleia Legislativa, e achei extremamente oportuno e pertinente, para fazermos o debate com as pessoas que são relacionadas à área sobre a situação das escolas e, principalmente, o que significa a PEC 241, agora 55, e a MP 746. E trazemos todos aqueles que, de uma forma ou de outra, se interessam pelo assunto para fazermos debate. Não houve entendimento. Essa mesma audiência havia sido pedida pelo deputado João Arruda e Toninho Vange, foi transferida para o Colégio Estadual. Para nossa surpresa, às 17 horas de sexta-feira foi cancelada a audiência pública e depois disso, não se sabe exatamente por que foi cancelada, algumas pessoas mantiveram o debate, o que foi feito hoje na parte da manhã com o deputado Rasca. Mas o que mais me surpreende não é esse processo todo de cerceamento, é a desqualificação que se busca fazer de um movimento absolutamente legítimo. A desqualificação, ora dizendo que são apenas 3% de alunos, ou 2%, ou 5% das escolas, ora dizendo que esses mesmos 5%, deputado Esquenevato, tentam colocar fogo no país. A Rede Globo precisa se decidir. A Rede Globo precisa ter uma versão só. Porque num dia ela fala com os seus comentários que o movimento é irrelevante, que são meninos teleguiados, que são pessoas que são conduzidas por partidos políticos e por entidades sindicais, que não têm a menor importância, porque são apenas 2%, ou 1%, ou 3%, e no dia seguinte ela diz que estes mesmos meninos estão colocando em risco o Enem, as escolas do Paraná. Precisa ter um mínimo de coerência. Os órgãos de imprensa que estão sendo absolutamente omissos nesse processo, agora não podem simplesmente fazer coro com aqueles que querem, de fato, fazer com que esses meninos e meninas não sejam ouvidos. Eu já vim diversas vezes aqui dizer que apoio integralmente o movimento de ocupação nas escolas. E apoio porque eu entendo que é uma das poucas oportunidades que tem esses meninos e meninas. Para concluir, deputado Tadeu.
uma das poucas oportunidades de ter esses meninos e meninas de fazer aquilo que nós deveríamos ter feito e não fizemos, que é nos debruçarmos sobre a MP 55 e sobre a PEC 55 e sobre a MP 746. Falei isso aqui, senhor presidente, e volto a repetir. E não é demérito nenhum, mas eu diria que aqui nessa Assembleia, pouquíssimos deputados sabem o que significa a MP 746. Pouquíssimas assessorias sabem o que significa a MP 746. Pouquíssimos deputados leram a MP 746. Porque se lessem, certamente estariam junto com esses meninos fazendo a defesa da escola pública. É por isso, senhor presidente, que hoje nós devemos entender que o que está sendo feito não é contra esse ou contra aquele. O que está sendo feito por esses meninos e meninas é a defesa da educação no nosso país, no nosso Estado. Por isso tem todo o nosso apoio. Obrigado, senhor presidente.